A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto de lei que veda a promoção automática de alunos dos ensinos fundamental e médio que não obtiveram nota para passar de ano. Se a medida virar lei, as escolas serão proibidas de adotar o chamado regime de progressão continuada. O texto proíbe a organização da educação básica em ciclos maiores do que um ano. Muitos educadores apontam que a reprovação é um dos maiores fatores de evasão escolar, empurrando o aluno para fora da escola. Outros, por sua vez, defendem que reprovar é necessário para garantir a qualidade do ensino. Eu sou William França e é sobre esta polêmica que eu recebo neste Câmara Debate os deputados Bibo Nunes, que representa o Rio Grande do Sul pelo PL, e o deputado Tarcísio Mota, que representa o Rio de Janeiro pelo PSOL. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. É um assunto que já nasce polêmico por si só. E eu vou começar com o autor dessa proposta, que é o deputado Bibo Nunes. Eu gosto sempre de fazer uma qualificação para que o telespectador entenda por que da presença dos senhores aqui. O senhor está no seu segundo mandato, comunicador, jornalista, escritor, empresário, e é o autor deste projeto, que é o 5.136 de 2019, que foi relatado agora na Comissão de Educação pelo deputado Nicolas Ferreira. Deputado... Ok, William, por favor. Cumprimentos ao colega Tarcísio. Tá bem. Eu queria que o senhor começasse, por gentileza, deputado, explicando qual é a ideia, uma síntese da sua proposta, por favor. A ideia é muito simples. Todos que estão nos assistindo, a imensa maioria, quando passaram de ano, desde o primeiro ano primário, tinha que saber ler e escrever. Isso é o mínimo. A gente vai à escola para quê? Para aprender, para adquirir conhecimento. Agora, o dito ensino ciclado, que a gente chama, onde aprova crianças na primeira, segunda, terceira séries sem saber ler e escrever, para mim é um crime isso. Cria uma geração de inúteis, incompetentes que jamais vão vencer na vida. Quando chega no quarto ano sem saber ler e escrever, essa criança, quando está formando seu caráter, a sua personalidade, como é que fica perante os colegas, todos sabendo ler e escrever? Não pode. Lê, escreve, passa. Tem conhecimento, passa. Ou então não tem porque ter escola, não tem porque ter educação. Mas qual é o objetivo? É fazer com que, nos dados, se mostre que a educação do governo é excelente, que não tem reprovação. Isso é por engano. Isso é, como eu digo, a maioria da esquerda é formada por mitômanos. Mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. É certo? Eu pergunto para um professor. Professor, o senhor acha correto um aluno ser aprovado sem ter conhecimento? Vem para a escola para quê? Qual é a função da escola? É simplesmente empurrar para dar estatística para o governo? Ou se preocupar com o futuro dessa criança? Para que possa ter uma vida digna, conhecimento, ser um engenheiro, um advogado, crescer na vida? Ou, desse jeito, vai viver de quê? De Bolsa Família? De Vale Gás? Necessita de um governo clientelista para estar lhe sustentando? Não, nós de direita, nós nivelamos por cima. Todos têm direito a crescer, progredir na vida e não nivelar por baixo. Que, como eu digo, a esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. E a pobreza vai como? Não tendo educação. Educação é a mola mestra. Já dizia Brizola, da esquerda, que eu sempre respeitei, pelo que ele sempre pensou e propagou da educação. Educação é tudo. Como é que vai criar uma geração de inúteis incompetentes para dar números para o governo dizendo que a educação é boa no país que ninguém roda? Isso é um crime. Isso é um crime e, felizmente, nós aprovamos isto. É a minha autoria e a relatoria foi do Nicolas. Tivemos um embate muito forte lá na educação, onde nós conseguimos mudar, acredito, até a voto de 1 ou 2 pedetistas que sabem que a base de uma nação é a educação. Eu confrontei os pedetistas que lá estavam. Vocês de Leonel Brizola, que defendem a educação, vão permitir que crianças passem sem ler e escrever? Teu caso, William, duvido ter sido aprovado. O próprio Tarcísio, duvido ter sido aprovado. Primeiro e segundo ano, duvido. Por que vão fazer crianças agora incompetentes? Não é justo, isso é um crime para mim. Tá certo.
Eu quero passar a palavra para o deputado, até para o senhor respondê-lo, mas antes eu quero só qualificar lembrar dessa votação. Realmente o senhor falou da votação na Comissão de Educação, ficou empatado, 17 a favor, 17 contra. O relator, que era o deputado Nicolas, desempatou. É porque o presidente não podia votar porque ele já tinha votado. Aí o Nicolas, o relator, desempatou. Pois é, então, mas isso caracteriza uma polêmica muito equilibrada e com argumentos fortes. Mas antes teve a urgência. Lados. A urgência foi 18 a 16. Depois deu empate. Agora, deputado Tarcísio Mota, por favor, eu quero qualificar o senhor antes também. Ótimo. O senhor está no seu primeiro mandato, o senhor vem lá do Rio de Janeiro, o senhor é um professor com formação, mestrado, doutorado em História, e é titular da Comissão de Educação, onde aconteceu essa polêmica. Eu queria que o senhor respondesse a ele, que ele perguntou o que um professor responderia. Primeiro eu quero dizer que eu vou fazer o debate aqui em níveis mais respeitosos do que o deputado Bibo está fazendo aqui agora. Porque se a gente começar a discutir, a tentar qualificar, a esquerda é mitômana para lá e para cá, aí o debate não vai para um bom lugar, porque eu vou querer discutir quais são as caracterizações e como é que faz uma generalização quando eu estou disposto a vir debater educação. E esse, na minha opinião, ofendeu. E esse é um... Então, desculpas, a intenção não foi ofender. E eu não vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o debate qualificado, que é como, na verdade, eu acho que precisa ser feito. Pois bem. Porque qual é a questão? Há uma frase, tem na defesa do deputado Bibo, com todo respeito, a frase de efeito e uma série de elementos que não tem base na realidade concreta do que a gente discute na educação, na sala de aula, né? Hoje, o ponto, inclusive, que de fato, se ele tivesse se preocupado em estudar o assunto até o final, que ele está muito lateral nessa defesa, como foi na Comissão de Educação, e que nós, inclusive, concordaríamos, e que ele qualifica como se fosse algo da esquerda e não é, que é o debate problemático hoje é de que você tem muito município, muito prefeito, muito governador, forçando aprovações automáticas para melhorar a nota do tal do IDEB, que é uma lógica da meritocracia, que é uma lógica que a esquerda não defende, para melhorar os índices e assim, e na verdade muitas vezes são os liberais e aqueles da direita que defendem, por exemplo, que os recursos educacionais estejam exatamente para essas escolas, para esses alunos, etc., forçando que os índices não representem aquilo que é a educação. Invertem a lógica do que é a avaliação. A avaliação precisa ser um diagnóstico. Se algo dá errado, eu preciso entender o que está dando errado e preciso consertar o problema. E isso é a ideia de avaliação diagnóstica. Em todas as provas que eu fiz com os meus alunos na vida, era esse o objetivo. Quando um aluno tira uma nota baixa, o fracasso não é só do aluno, é meu também. Algo deu errado no processo de ensino-aprendizagem e eu preciso retomar para fazer aquela criança aprender. O deputado Bibo falou uma frase que a gente concorda. Escola existe para a criança aprender. Só qual é o problema? Na história do Brasil, o processo dos índices de reprovação ampliavam, e há inúmeros estudos provando isso, os índices de reprovação ampliavam a evasão escolar. As crianças que não só não aprendiam na escola, mas ao serem reprovadas repetidas vezes, sem que aquela escola conseguisse criar condições para que aquela criança aprendesse, ela acabava indo embora e vai retornar na educação de jovens e adultos. Quando retorna? Quando tem investimento. O que nós precisamos é dar condições para que as escolas ensinem. E aí, neste ponto de vista, há debates sobre qual é o tempo em que a criança precisa para que, ao ser avaliada como um processo, você corrija os problemas. A lógica de um ciclo de 3 anos é uma arbitrariedade, uma definição, porque neste tempo, sobretudo na questão da alfabetização, é um tempo mais adequado porque as crianças aprendem em tempos diferentes. E se elas aprendem em tempos diferentes, eu vou segurar uma criança 3 anos na classe de alfabetização, quando se ela pudesse ter ido para o 2º e para o 3º ano do ensino fundamental e ter aprendido nos mesmos 3 anos, ela não teria ficado para trás nesse processo. E você não teria tido mais custos, você não teria mais evasão, você não teria menos eficiência no próprio gasto do dinheiro público. Nós queremos que as crianças aprendam. O debate sobre a temporalidade é uma coisa, o debate sobre a aprovação automática é outra, porque em nenhum momento há a lógica de defendermos de que não se possa, em algum momento, reter o aluno para que possa se fazer isso. Agora, a grande questão é, nós queremos que toda criança aprenda e não que crianças sejam reprovadas. Essa é uma diferença de postura. Todo professor sonha que a criança aprende, toda família quer que a criança aprenda, toda criança que vai para a escola quer aprender. Se alguma coisa está dando errado, é porque você precisa corrigir aquilo e dar melhores estruturas no processo. Deputado Bibo, olha, eu quero o colega Tarcísio, ele deixou bem claro e disse: quer que criança aprenda. Foi o que ele falou.
vai aprender sem saber ler e escrever? Deputado, não existe isso. Tá, eu queria só aproveitar, e um gancho que ele falou assim da qualidade. Essa questão é um problema que o aluno não aprende, é um problema do aluno ou um problema, às vezes, da escola que não está preparada? Qual é a visão do senhor sobre esse ponto que o deputado Tarcísio colocou? Olha, se o aluno é reprovado, se mais de 50% da aula é reprovada, a culpa é do professor. Sempre aprendi isso. O professor tem que ensinar e aplaudir e aprovar mais da metade. É o que eu aprendi sempre. Mas no caso aí, o número de alunos que são reprovados por não saberem ler e escrever é muito alto. E disse o colega que os alunos, as crianças têm que aprender. Como é que vai aprender se não sabe ler e escrever? Vai passar o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, fazendo papel de quê? Tá, vamos pensar um pouquinho. Passou do terceiro ano, porque a sua proposta, ela altera não só o ensino básico fundamental, ele vai até... Não, é primeiro, segundo, terceiro ano. Depois aí já está sabendo ler. Não existe ciclagem. Não existe. Então, mas essa embora proposta... esteja proibido, não existe não na realidade brasileira. Mas ele prevê... É fundamental, ensino fundamental. Só no fundamental. Até porque lá no médio tem que saber ler e escrever, né? Isso é o mínimo. Porque então, o que precisa? O fundamental são os 9 anos, é isso? O antigo primário, né? O teu tempo é o primário. Não, eu estou aos 9 anos. Sim, mas antes era primário, né? O primeiro, segundo grau. Era primeiro grau e segundo grau, antes. Mas eu fiz primário. Não, mas aí no primeiro grau tinha primário e ginásio. Tá, isso. Que também são ciclos, embora houvesse reprovação. Sim, mas o primário era no primeiro, segundo, terceiro hoje. Equivale ao primário da época. Até o quinto. Então, equivale ao primário da época, como eu falei. Só que eu, como vocês dois aqui, e quem está nos assistindo, para ser aprovado, tinha que estudar, se esforçar. É assim que se vence na vida. Não é fácil. Todo benefício exige um sacrifício. Então, no mínimo, aprender a ler e escrever. Os câmeras, todos estão aqui, todos, no primeiro ano, lutaram para escrever. Hoje, as crianças com 5, 4 anos já sabem o ABC, já sabem até escrever. Por quê? É o mínimo, saber ler e escrever. Como é que eu vou argumentar que uma criança vá entrar no 4º ano sem saber ler e escrever? Eu não vejo como essa explicação. E eu vi que o nobre colega meio que se enrolou. Não foi fácil explicar. Não, é muito difícil. É muito difícil, não tem como explicar. É que, na verdade, Bibu, você está repetindo uma frase que é apenas um pedaço do processo. A aquisição de habilidades de leitura, né, e de escrita é uma parte das habilidades. Há habilidades, por exemplo, básicas de matemática, há habilidades básicas de localização geográfica, de localização, inclusive, da própria ideia de sociedade. Tudo isso está sendo ensinado, muitas vezes, desde o primeiro ano do ensino fundamental. E essas habilidades de escrita na Base Nacional Curricular Comum, ela é avaliada constantemente, entre elas a habilidade da escrita e a habilidade da leitura, né? Portanto, ler e escrever. O que acontece é que não havia mais em muitos municípios e estados, porque tem uma ênfase de deixar que isso é uma coisa do governo federal. Não, há muitos estados de partidos diferentes, municípios que implantaram a lógica de ciclo, porque entenderam pedagogicamente, e há uma série de empresários da educação que definem isso, que dizem o seguinte: a criança entrou lá em fevereiro, né? Parou no carnaval, estudou março, abril, maio, junho. Por exemplo, lá no seu Rio Grande do Sul, teve enchente, né? E atrapalhou o estudo. Uma criança que está com a família em que os pais se divorciaram, o pai ficou desempregado, a criança desestruturou nesse processo. Aí chega em novembro, dezembro, por uma série de fatores, o município não contratou o professor, esse professor ficou de licença e não teve como... N motivos, mas chegou em dezembro, você tem lá alguma criança que não adquiriu alguma habilidade, ou matemática, ou geográfica, ou histórica, ou de escrita e leitura. O que diz a coisa do ciclo é que, olha, nós precisamos identificar isso. Isso não é passou de ano, então ninguém faz nada. Essa criança está, portanto, avaliada. O professor tem que saber que essa criança tem dificuldade naquela habilidade. E ela tem mais um tempo, mais um segundo ano. Em muitos municípios o ciclo é de 2 anos, não é de 3. Em outros é de 3. Para que se recupere o processo. No lugar de reprovar e ela fazer tudo de novo, ela passa ao segundo ano com uma avaliação que é contínua. Isso é um debate pedagógico, Bibo. E aí significa que teve mais um tempo. Aí, dependendo do ciclo, pode ficar reprovada no segundo ano. Ela vai fazer de novo o segundo. Senão ela vai no terceiro. E aí ela poderia ficar reprovada no terceiro. O debate, pra gente, Bibo, é qual é o melhor método que exclui menos e que é mais eficiente na aprendizagem. Esse é o debate. Sim. Que eu acho que, às vezes, você está tão preso nessa única fala que não está percebendo as nuances
e a importância do que era a existência da previsão dos ciclos. Mas nessa sua teoria, ninguém vai à frente sem saber ler e escrever. No Rio Grande do Sul, deu problema, não foi à escola, não teve ano letivo? Repete. Não pode ir em frente sem saber. O conhecimento é a base de tudo. Eu rodei de ano. Eu rodei, qual é o problema? Eu estudei em escola pública a vida toda, praticamente. Eu também, Bibo. E aí, qual é o problema? Eu aprendi. Sim. E se eu não soubesse ler e escrever, não soubesse responder corretamente, me reprovavam. Mas o E nosso era problema muito é quando a gente acha duro. que a gente é o Mas umbigo por do que é mundo? que eu sou um Que a cara gente que não consegue venci? entender que tem Eu relação venci diferente. razoavelmente na vida porque eu fui à luta. E as pessoas, para vencerem, não é recebendo peixe do governo, só um governo assistencialista. Não, mas é isso, que quem não tem estudo... Mas é isso que acontece. Quem não tem estudo, quem não tem preparo, vai viver de gorjeta de esmola do governo. Eu quero que as pessoas vençam na vida. E para vencer tem que saber ler e escrever. É o mínimo. Deputado, não sou eu. Vários estudos, e no contraponto até, dizem que como o senhor disse, rodou na escola, né? O senhor foi reprovado. Não, o senhor usou o jargão lá de... Foi reprovado. A reprovação. Não é rodar que chama. Isso. A reprovação, ela faz com que o aluno desista de estudar. Eu não desisti. Eu me esforcei, estudei mais e venci. Mas o senhor talvez seja uma exceção pelo que eu vi das regras. Vários colegas meus que rodaram, estudaram e venceram. É que ele não precisa nem ser exceção. Mas eu luto para que todo mundo aprenda. Eu fico triste sobre cada um que desiste. Se cada um desiste, eu posso fazer alguma coisa diferente? Eu vou lutar para que ele não desista. Eu quero saber do deputado. Não, desistir jamais. Quem desiste vai rumo ao fracasso. Desistir não está comigo, porque quem quer vencer não pode desistir. Não se desiste. Desistiu alguma vez? Não, professor. Claro que não desistiu. Quem desiste vai ao fracasso. Tem que vencer. E para vencer o mínimo... Não tem como vencer na vida sem saber ler e escrever. As pessoas estão entendendo isso. Não há o que explique o que justifique. Eu acho que tem que compreender o que os outros falam também. Você não está compreendendo nem o que eu estou falando. Porque eu estou falando que, como professor, eu prefiro fazer de tudo para que aquele aluno não desista. E que reprovações em excesso fazem muitos alunos desistirem. E que isso não tem a ver, muitas vezes, com uma fraqueza dessa pessoa. Pelo amor de Deus, nós vivemos num país com um nível de desigualdade social brutal, com um nível de problemas que a gente está vivendo, com o chão da escola como a gente está vivendo, com escola que não tem professor, que não tem sala de aula, que não tem laboratório, que às vezes é chato pra caramba que tá lá colocando, porque falta investimento e compromisso do poder público dar uma educação de qualidade. Eu visitei Singapura, não é nem um país de esquerda, tá? Não é nem um país de esquerda. Visitei Singapura, ninguém é reprovado. Aí chega, na hora do exame, que é com 12, 13 anos, 1% dos alunos não passam naquele exame. Você acha que reprovar vai fazer aqueles 1% passarem do exame? Não vai. E eles sabem disso. Só para te citar um caso, depende do que é um caso muito diferente, cara. Depende do tipo de reprovação. Tinha muito exagero. Reprovavam alunos por 0,1. Por meio ponto. Isso é um absurdo. Mas eu estou falando em reprovar do mínimo possível que é saber ler e escrever. Teu projeto não fala só sobre ler e escrever, tá? Vai reprovar por 0,1%. Vai 0,1 de nota. Eu também vai. O teu projeto não fala disso, mas não fala em aprovar. Só para o telespectador não fala em achar que ele está fazendo. Mas é isso que você está fazendo, que as pessoas possam fazer agora. Eu estou dizendo que é um absurdo aprovar em 0,1 e meu projeto não fala isso. Mas teu projeto fala isso. Não fala em reprovar por 0,1. Isso não fala para gerar projeto. Ele fala que pode reprovar agora, Bibo. Não pode aprovar quem não sabe ler e escrever. Não é isso o teu projeto. Do projeto. Eu, sendo professor, pensaria diferente do professor Tarcísio. Bem diferente. Porque o meu aluno, eu ia fazer com que ele aprendesse, que ele soubesse ler e escrever, soubesse matemática, geografia. Eu ia me empenhar como professor ao máximo para que o meu aluno vencesse na vida e progredisse na vida. Essa é a função do verdadeiro professor. Deputado Bibo, por favor. A vida inteira. Eu agora, depois dessa polêmica, eu fiquei com mais uma dúvida. O senhor está insistindo em quem não sabe ler e escrever. Sim. Mas vai ser só na língua portuguesa a reprovação e os outros... Não, as outras português, não. Aí é muita sofisticação. Não, mas se ele não passar em matemática, se ele não passar... Ou é só em língua portuguesa? Mas quem não sabe ler e escrever também não sabe matemática. Se reprovar e não ler e escrever, não tem que aprovar. Mas se ele souber ler e escrever e não souber matemática, ele passa de ano? Também não. Ah, tá. Também não. Também não. Mas o mais grave é aprovar sem ler e escrever. Eu entendi, mas porque quem não sabe ler e escrever não tem incentivo para nada. Não sabe nem tabuado. Acho que sabe tabuado, quem não sabe ler e escrever? Não sabe. Vamos lá, gente. Deputado, eu quero do deputado Bibo. Eu sei que o senhor
o senhor e alguns partidos, por exemplo, o Partido Novo defende muito aqueles dados da OCDE, que são os que qualificam, Sim. e isso o Brasil realmente está lá embaixo. Tem que crescer. O que a gente precisa, além de fazer essa correção na reprovação, o que a gente precisa fazer para melhorar essa qualidade? Para que mais alunos tenham melhor índice e menos reprovados, por favor. Sim. Em primeiro lugar, só aprova quem sabe ler e escrever. Okay. Depois, tem que dar todo o incentivo aos professores, ganhando bem, que professor a profissão mais importante que existe. Professor. Sem professor, ninguém vence, ninguém vai adiante. Então, tem que dar toda a estrutura para o professorado. Tem que dar estrutura para as escolas, equipamentos. Tem que investir em educação. Temos inúmeros países que se investiram, cresceram. Coreia do Sul era um caos. Hoje é uma potência, entre tantos outros. Mas aqui no Brasil, o que se está fazendo hoje, independente de ser direita ou esquerda, eu não tenho esse problema de esquerda ou direita. Eu estou olhando o aluno, eu quero o bem para os alunos, eu não estou preocupado em fazer ataque à esquerda ou beneficiar a direita, não é isso, eu estou olhando bem para o Brasil e na minha razão, na razão de quem está assistindo, ninguém progride na vida sem ler e escrever, e alguém chegar ao 4º ano, quando está formando a sua personalidade, a sua essência, vai passar por bobo, motivo de deboche. Que tipo de cidadão será criado aí sem saber ler e escrever? Vamos ensinar. Eu, como professor, faria o máximo para que aprendessem. Tá bom. Eu quero fazer a mesma pergunta para o senhor, deputado Tarcísio. Olha só. O que precisa, independentemente ou paralelo a essa discussão de aprova ou não aprova, o que precisa para melhorar o nível educacional? Olha, tem uma série de coisas que neste ponto, e eu espero que o deputado Bibo seja coerente, se tiver que votar no Plano Nacional de Educação ou em mais recursos para a educação, possa votar nessa história, porque significa mais recursos para a educação, para que o professor ganhe um salário melhor, para que as condições na sala de aula aconteçam. Tem uma coisa, por exemplo, Lina, chamado custo-aluno-qualidade. A gente debateu isso há 2 semanas atrás aqui no Congresso. O que é isso? Há uma lógica de o que é uma escola que está em condições de gerar um aprendizado de qualidade. É uma escola que tem sala de aula, que tem climatização onde precisa, que tem acessibilidade, que tem quadra, que tem biblioteca. É uma escola que tem professor suficiente para as turmas que existem. É uma escola que tem, no caso da educação inclusiva, mediador para as crianças com deficiência, que tem algum atendimento de psicólogo para poder entender problemas maiores que possam acontecer ali, que tem uma equipe de direção com participação da comunidade, gestão democrática. Tudo isso é o ideal para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Nós acreditamos que ao acontecer isso, ao ter essas condições, o processo de ensino-aprendizagem de leitura, escrita, matemática, geografia, história, ciência, língua estrangeira, vai acontecer. Porque as crianças que vão à escola querem aprender. Os pais querem que a criança aprenda, os professores querem ensinar. E, portanto, o que você precisa é dar condições para que isso aconteça. Neste ponto de vista, o debate da reprovação vai ficar muito menor. Muito menor. O nosso problema é que, historicamente, sem essas condições, você tem, de fato, situações de déficit de aprendizagem. Se você pensa numa escola rural, em que muitas vezes o aluno, às vezes, tem que pegar horas de ônibus, onde a merenda está faltando, esse aluno que chega com fome, e aí esse aluno, no final das contas, que tem dificuldades até de material didático, material pedagógico, que hoje já tem dinheiro para isso, mas desviado nos processos de corrupção não chega até a criança, essa criança que se esforçou, fez de tudo para aprender, chegar no final e for reprovada, e o pai, e aí todo o debate, inclusive às vezes que tem de trabalho infantil, ela pode desistir. O que a gente discute é, nós queremos que a criança aprenda. A reprovação por si só não faz a criança aprender. A reprovação repetidas vezes de um processo que dá errado todas as vezes, sem estratégia para isso, poderá fazer essa criança, e a palavra é evadir, sair da escola. E nós vamos perder uma criança que aí sim nunca vai aprender a ler e escrever. Ao contrário, uma escola que reconhece os problemas e tem estratégia para resolver os problemas, faz a criança escrever, a criança aprender. Tem N motivos sobre isso, N possibilidades de um corpo docente que de fato possa fazer isso acontecer. Basta que a gente consiga fazer dos nossos professores e funcionários da escola pessoas que possam continuar a ter orgulho de ser o que são. Porque hoje está muita gente sofrida, desesperada, porque está perseguida, porque está maltratada, porque não tem condições. E aí a gente pode melhorar a educação. Tá certo. Olha, a gente já estourou o tempo. Só para encerrar, para dizer o seguinte: estrutura para o ensino é o que precisa, sem dúvida alguma. Agora, o que mais afasta crianças da escola é bullying, deboche. Imagina uma criança no 4º ano sendo debochada, não sabe ler e escrever. Vai embora correndo, chega em casa, pai, eu não sei nada, e os outros sabem tudo. Aí é ruim, hein? Como é que alguém vai ficar? Não precisa nem estatística. Senhores. Como ficaria?
entre outros que sabem ler e escrever, e você não sabia por culpa dos professores política e do pública ensino baseada em escravo. evidências. Eu quero Senhoras, pessoas vencendo na queria uma vida. estatística Sabendo dessa ler e gente, escrever. tirando nada, né? Sabendo ler e escrever, Senhor, para Tirando vencer. nada. Deputado, é porque tá- eu acho que no final todo mundo acha que entende tudo de educação, né, cara? Pô, Tá pelo certo. amor de Primeira Deus. coisa de educação é para ensinar. Calma, vamos lá. Eu preciso encerrar o programa, o nosso tempo estourou. Ótimo. Eu agradeço muito. Obrigado. O debate, pelo visto, eu estou vendo aqui um trecho de um debate que aconteceu Sim. fortemente, né? E vai adiante, que agora vai para a CCJ, não é isso? Esse debate Sim, vai depois se pro repetir Senado. na Comissão de Sim, Constituição e sim. Justiça. Nós vamos vencer. No Tá Senado certo. não vai passar. O mais difícil era ali. Tá bom. Muito bom. Muitíssimo obrigado pela participação dos senhores. Eu conversei aqui com o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e com o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre as possíveis mudanças nos critérios para a reprovação escolar. Quer saber mais detalhes sobre esse tema que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esse programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.